Durante a nossa vida surgem muitas questões sobre as quais nem sempre encontramos respostas imediatas, e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. A mediunidade é uma faculdade orgânica com raízes espirituais. Desta forma, precisamos compreender como ela funciona em cada médium. Assim, é importante o desenvolvimento mediúnico, que consiste num processo de preparação do médium e compreensão da fenomenologia da qual ele é protagonista. O que efetivamente é o desenvolvimento da mediunidade? Como se dá esse desenvolvimento? Desenvolver a mediunidade e educar é a mesma coisa? Tem método para o desenvolvimento mediúnico? Tire suas dúvidas sobre este tema na entrevista de hoje com Daniel Dallagnol. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. O Espiritismo ensina que as leis divinas encontram-se inscritas na natureza e na consciência de cada espírito. Quem se dedica a observar o mundo consegue assimilar o teor dessas leis. Entretanto, o guia mais seguro é a consciência. Durante um tempo, o egoísta consegue turvar a percepção do estatuto divino. O egoísmo origina-se da identificação com a matéria. Quanto mais sintonizado com os prazeres materiais, mais dificuldade o homem tem em ser equilibrado e fraterno. Nos círculos inferiores da vida, o egoísmo representa a condição de sobrevivência. Os seres irracionais ocupam-se apenas com sua manutenção. Quando famintos, os animais carnívoros simplesmente caçam e matam. Se não forem hábeis e insensíveis à dor da presa, eles e seus filhotes morrem. Um egoísmo muito marcante constitui sinal de pouca evolução. Quem só consegue pensar no próprio bem-estar assemelha-se às feras da natureza. O mundo gira em redor do seu umbigo e não se incomoda em causar dores e desgraças aos semelhantes. Entretanto, os espíritos são dotados de liberdade, consciência e vontade. Consequentemente, respondem por seus atos. Ninguém pode dar o que não tem. Não se esperam ações éticas de animais, pois isso está além de sua capacidade. Mas os homens têm condições de agir com base em parâmetros éticos. Justamente por isso, seus atos não podem ser ditados exclusivamente pelo interesse pessoal. Os eventos dolorosos da natureza, como a dor, a doença e a morte, são universais. Ninguém escapa de experimentá-los em maior ou menor grau. A inteligência humana possibilita assimilar a essencial igualdade de todos os homens. Essa similaridade demonstra que ser solidário é um dever elementar em face da vida. Com o passar dos séculos, gradualmente o espírito se compenetra dessa realidade. Tudo o que se refere à matéria é passageiro, mas ele possui uma consciência que sempre o acompanha. Cada dor deliberadamente causada ao próximo fica registrada. As leviandades, as humilhações infligidas, tudo isso gera dor e arrependimento. Quanto mais vivido e experiente, mais responsável é o espírito. Chega um momento em que se desgosta do mal. Farto de erros e baixezas, decide trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento. Então, prepara para si encarnações nas quais possa se recompor com o passado. Nelas, irá trabalhar arduamente, perdoar, compreender, exercitar a compaixão
e a tolerância. Assim, se você enfrenta graves dificuldades e dores, talvez tenha chegado o momento do seu acerto de contas. Não complique a recuperação espiritual que programou com preguiça e revolta. Combata o seu egoísmo e busque encontrar alegria em ser um elemento de paz na vida dos outros. A melhor maneira de ser feliz é interessar-se pela felicidade do próximo. Desenvolvimento da mediunidade é o tema da entrevista de hoje. Não deixe de assistir. Olá, que bom que você está aqui conosco. Começamos agora o nosso bate-papo, recebendo, mais uma vez, e agora para falar sobre o tema de sua preferência, né, que é a mediunidade, Daniel Dallagnol. Seja bem-vindo, Daniel. Márcio, muito obrigado. Daniel, que está atualmente vinculado ao Centro Espírita Filhos da Verdade e também contribui, não é, Daniel, com o Centro Espírita, Associação Espírita Caminheiros do Bem, que fica no bairro Uberaba, Jardim das Américas, ali bem na divisa, exatamente no campo da mediunidade, não é? É verdade. Daniel, e este assunto de hoje, muitas pessoas nos perguntam, de fato, nas instituições espíritas ou quando o assunto surge, né, a respeito de desenvolvimento da mediunidade. É possível desenvolver? Sabemos, por informações que constam lá do maior tratado de mediunidade, né, que nós temos notícia, que é o Livro dos Médiuns, é uma das obras fundamentais do Espiritismo, que a mediunidade é uma faculdade orgânica. O corpo precisa estar preparado para isso. Perfeitamente. Então, como é possível, sendo ela uma faculdade orgânica, desenvolver-se? Tem exercício para isso? Academia? O que é? Não é academia, a rigor não são exercícios físicos, ainda que a faculdade ela se derrame sobre a fisiologia do médium, né? Mas ela se organiza na fisiologia, mas ela possui a aptidão espiritual, ou seja, nós reencarnamos com a faculdade mediúnica, né? Então, quem possui o chamado princípio ativo da faculdade, esse é um médium genuinamente falando, na acepção do termo, que é considerado aquele que é capaz de fazer fenômenos, de provocar fenômenos por repetição, né? Mas você nos indaga, Márcio, se é necessário o desenvolvimento da mediunidade, né? Se tem exercício. O exercício, na verdade, é exercício do estudo. Não se desenvolve adequadamente a faculdade mediúnica sem saber como ela se desenvolve no âmbito da criatura. Qual é o envolvimento das questões psíquicas, por exemplo, os aspectos morais que implicam no exercício saudável da fenomenologia, né? Que tipo de interações que nós vamos estabelecer com o mundo espiritual, no que convém às manifestações, o que deve ser feito, enfim, há todo um procedimento que, a rigor, as pessoas, para que não se constituam numa aventura psíquica, precisam conhecer. E, efetivamente, o desenvolvimento se dá não de uma hora para outra, mas se dá no curso de um processo. Falamos processo porque é um processo mesmo. O médium não se descobre de um dia ou de uma noite para o dia médium. A faculdade mediúnica ela vai acontecendo, vai maturando na intimidade do ser, né? Há médiuns desde crianças, mas há mediunidades que surgem na adolescência, na pré-adolescência, na juventude ou na madureza. É mesmo, lá na frente? Perfeitamente. Quase na velhice. Exatamente. Então, se preparar para esta fenomenologia é que é exatamente a proposta do chamado desenvolvimento da faculdade mediúnica. Daniel. Então ela não se desenvolve sozinha? Não. Veja, ela emerge através de certas manifestações, perceptíveis dependendo da nuance mediúnica que vai caracterizar o próprio médium. Há médiuns que veem os espíritos, há médiuns que escutam os espíritos, há médiuns que os espíritos falam através dele, né? Há espíritos que grafam. Médiuns que grafam, né? Exatamente. Que curam.
que curam. Então, a faculdade, ela vai desabrochando, digamos assim, na intimidade da criatura. E, às vezes, esse desabrochar é, de alguma sorte, perturbador. E na prática, Daniel, então, como é que a pessoa pode fazer? Ela se descobre, então, né, como portadora dessa faculdade. Sim. Ela busca uma instituição espírita, por exemplo, Sim. né, que eu acho que é a que está preparada para isso mesmo. E na prática, pelo que ela vai passar? Todas as instituições espíritas que tratam da faculdade mediúnica como sendo uma manifestação psíquica séria e possui implicações da maior gravidade, razão pela qual a responsabilidade da instituição e do médium deve ser sempre muito grande, ela propõe os chamados estudos de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Esses estudos se constituem num ciclo de orientação adequado, a fim de que o próprio médium se compreenda diante da própria faculdade. Porque, como dissemos há pouco, Márcio, às vezes as manifestações são perturbadoras, né? Tiram a paz, tiram a própria condição física, fisiológica, Saúde, né? A saúde, né? Há médiuns que se acham fora da sua condição de sanidade psíquica até. No passado eram internados em Perfeitamente. hospitais psiquiátricos. Né? Perfeitamente. Então, hoje as instituições, como veem na mediunidade uma faculdade grave, mas importante para a felicidade da criatura, já que é um processo atrelado à sua própria reencarnação, estabelecem ciclos responsáveis de estudos a fim de levar a um exercício saudável e equilibrado da faculdade mediúnica, que é esta efetivamente a proposta da doutrina espírita. Né? Faculdade mediúnica não é para perturbar absolutamente ninguém, não é para enlouquecer ninguém, né? Muito pelo contrário, tem uma proposta altamente moralizadora. Então, a gente compreende que os centros, as instituições espíritas, elas se organizaram para isso, Sim. com base no resultado que elas esperam. Sim. O resultado seria o bom médium. Né? Perfeitamente. Depois do intervalo, eu gostaria que você tratasse disso. O que é o bom médium? Ok. Ok? Tá certo. Conosco, então, que a gente já volta. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje nos traz reflexões acerca do desenvolvimento da mediunidade. Acompanhe. Estamos de volta, que bom que você ficou conosco, é você que está chegando agora. Nós estamos tratando do tema desenvolvimento da mediunidade. Então, desenvolvendo a mediunidade. Falávamos aqui na primeira parte, no primeiro bloco, com o Daniel a respeito da organização das instituições espíritas. Elas se prepararam. Sim. E não sem sacrifício, né, ao longo do tempo, bateram muita cabeça. Né? De fato. Mas nós temos lá um código importante, né, que é insuperável o trabalho que Allan Kardec desenvolveu no Livro dos Médiuns, uma obra extensa, tratando exatamente, né, do desenvolvimento ou da educação da mediunidade. Você falou de uma série de procedimentos, Sim. A pessoa estuda, eu não sei quanto tempo ela estuda. Né? Depende. A vida toda. A rigor, a proposta doutrinária espírita é no sentido de fazer com que a criatura desenvolva a sua consciência, os seus sentimentos a partir da compreensão da sua realidade espiritual. Né? Okay. E tudo isso está baseado naquilo que se deseja. Sim. Então nós queremos lá na frente algum resultado com a pessoa. Né? Então que ela se torne aquilo que nós chamamos de um bom médium. Daniel, o que é um bom médium? É aquele que produz grandes fenômenos, grandes espetáculos? Ah, absolutamente não. Essa não é. Não é mesmo? Não é. O bom médium é aquele, na definição da doutrina espírita, é aquele que os bons espíritos melhor se comunicam através dele. Mas, como esses são muito raros, chamados bons médiums, a proposta do desenvolvimento da faculdade mediúnica, Márcio, e esse é o grande objetivo das instituições, é fazer com que os médiums sejam médiums educados. Por isso que há este ciclo de desenvolvimento da faculdade mediúnica, que nós poderíamos dizer que é o ciclo básico, onde o médium passa a tomar conhecimento das implicações
morais, fisiológicas, digamos assim, da proposta de quando ele deve exercitar, em que momento, sob que segurança e tudo mais. Mas ato contínuo é levar o médium a um processo de educação mediúnica. Nem todo médium desenvolvido é um médium educado. O médium educado é aquele que sabe filtrar as informações que chegam do mundo espiritual. Sabem a oportunidade de transferir uma informação. Sabem da oportunidade da manifestação da sua mediunidade. Tem sobre si o controle psíquico na relação que se estabelece com o mundo espiritual. Então, o bom médium, nós poderíamos considerar aquele que atingiu o império sobre si mesmo, né? Em extremo valor à própria faculdade, que é uma dádiva divina, né? Então, para nós, o médium educado é efetivamente o desejo de toda uma proposta educativa que a doutrina espírita tem. E se nós podemos dizer, é o bom médium que você vai estabelecer a relação saudável com o mundo espiritual. Vimos que tem bastante esforço aí. Muito. Disciplina, educar, estudar. Então, renúncia. Para que isso tudo, Daniel? Qual é a finalidade disso? Então, a pessoa se descobre médium, ela se submete a esse processo, né? É essa orientação que os centros espíritas praticamente impõem mesmo, né? E para que tudo isso? Essa provavelmente é a sua melhor pergunta para a nossa entrevista. Quem sabe eu não quero ser deseducado respondendo com uma outra pergunta. Mas já paramos para pensar, ao longo da nossa trajetória espiritual, que podemos contar alguns milhares, se não milhões de anos, né? Quanto tempo nós paramos para nos educarmos espiritualmente? Provavelmente muito pouco tempo, até agora. Então, quando a gente fala de mediunidade, porque o médium ele vai se sintonizar com o chamado mundo espiritual, que está ao nosso derredor. Então, é como se nós abríssemos a cortina do mundo espiritual e espiássemos este mundo com a realidade com que ele se nos apresenta. Então, a proposta da educação mediúnica, o desenvolvimento da educação, é remeter o médium às experiências que o mundo espiritual, que os espíritos trazem para ele, para inseri-lo nesta realidade espiritual. Porque o médium, quando ele é veículo da mediunidade, ele será o primeiro a atestar, a testemunhar e a não negar a realidade do mundo dos espíritos. Então nós nos transportamos para esta realidade da qual não há como fugir. Vamos ver se você tem coragem em 1 minuto, né, de responder essa pergunta, Daniel, que fazem também. Ok, lá pelos 20 anos o indivíduo se descobre médium, se submete a esse processo todo, olhando para frente, a esperança de vida dele lá com dessa geração nova, aí é 90 anos daqui a pouco. Sim. Vai ficar lá quase 70 anos na instituição. Se ele parar no meio do caminho, tem algum risco? Tem alguma consequência grave? Aposentar, assim? Não há aposentação para o trabalho do bem, para o trabalho do Cristo, porque na essência, mediunidade é serviço da caridade. Mas para ele existe algum risco objetivo? Veja, há toda uma organização fisiológica, porque a faculdade, dissemos no início, é uma faculdade que se derrama sobre a fisiologia, sobre o organismo, é uma faculdade orgânica, mas a raiz, a matriz é de ordem espiritual. Como nós reencarnamos com essas duas matrizes, uma orgânica e outra espiritual, é natural que nós nos deliberamos interromper um fluxo energético que se derrama na própria fisiologia. Pode haver riscos, sim, porque essas energias se acumulam na fisiologia do próprio médium. Se ele resolve interromper esse fluxo que precisa ser dada orientação adequada, pode surgir, inclusive, enfermidades a partir dessa sua decisão.
mas é uma decisão particularizada. Por isso que a educação da mediunidade deve levar a criatura a compreender-se diante desse contexto que é todo ele de ordem moral, né, para que ele delibere, aí sim, de acordo com a sua vontade. Cada um é responsável pelos seus atos. Aí cada um fica à mercê da reação dos próprios atos. Ok, Daniel. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Sua boa disposição, a sua experiência toda aqui, contribuindo com as nossas reflexões. Se você quiser, você pode também nos ajudar a fazer o programa. Esses temas, como a mediunidade, são temas que suscitam bastante interesse. Você pode nos escrever para contato@vidaemfoco.com.br com a sua pergunta, com a sua dúvida, e nós trataremos aqui deste assunto com a equipe do programa. Obrigado mais uma vez, e a você que ficou conosco, a nossa gratidão. Permaneça, que o programa continua. Você tem uma dúvida e quer que respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Letícia enviou a seguinte pergunta: o que diz o Espiritismo sobre o divórcio? Ele condena ou incentiva? Letícia, Allan Kardec, na pergunta 701 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte afirmativa: o casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição dos seres que se unem. O Espiritismo, como doutrina filosófica e religiosa, não possui rituais ou cerimônias. Portanto, quando dois seres se unem por afeição, por uma ligação de responsabilidade recíproca, verdadeiramente interessados na felicidade e progresso um do outro, entende-se que esta união é um casamento. O Espírito Emmanuel, pelas mãos sagradas de Chico Xavier, afirma que o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinações e resoluções tomadas no plano espiritual, antes da reencarnação, seja por orientação dos mentores mais elevados ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas. Este mesmo Espírito afirma ainda: o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Os cônjuges, para que cumpram bem suas obrigações divinas, devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo. Mas não é sempre dessa forma que ocorre. Por conta do livre-arbítrio que dota as criaturas encarnadas, podem ser os casamentos de vários tipos. Os não programados, quando se unem espíritos sem nenhum vínculo anterior, por simples atração momentânea; de expiação, quando se reúnem espíritos para reajuste de ambos; de provação ou sacrifício, quando uma das partes se sacrifica para ajudar a outra; de almas afins, quando se possibilita o reencontro de antigos afetos; e de espíritos superiores, que se unem com o propósito de trabalho no campo do bem ou em benefício da coletividade. Assim sendo, nem sempre a vida no casamento é algo saboroso. Por conta das necessidades de redenção e evolução dos indivíduos, a vida familiar também funciona como cadinho burilador de virtudes nos seres. As imoralidades, mesmo que combinadas entre cônjuges, continuam a ser imoralidades e transgridem a lei de Deus. A lei rege o cosmos e tem suas consequências. Quando renasce, o espírito não vem só para fazer o que deseja, ele vem realizar o que precisa. Não deve agir como uma criança que, sob a mínima contrariedade, afirma que não quer mais morar em casa. Entretanto, quando é para evitar um mal maior, uma imoralidade, a dissolução do casamento pode ser uma solução. Kardec afirma que a indissolubilidade do casamento é contrária à lei da natureza. Ou seja, a permissão ou proibição da separação é uma lei dos homens e não de Deus. Porque, considerando o Espiritismo que o casamento é uma união das almas comprometidas entre si, quando não mais comprometidas umas com as outras, a separação conjugal já se deu, ficando a separação dos papéis diante das leis dos homens mera formalidade. Portanto, Letícia, o Espiritismo não incentiva e nem condena o divórcio. Entende que pode ser um recurso de ajustamento entre as almas, que continuarão a se relacionar pela eternidade. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Espiritualidade em gotas. É preciso nascer de novo.
A questão 166 do Livro dos Espíritos propõe: como pode uma alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Essa é a grande tese da antiguidade filosófica, que traz dentro dos seus conteúdos a compreensão da lei dos renascimentos sucessivos, da Índia ao Egito, da Grécia à Judeia. Vamos encontrar a teoria, a hipótese, que consagra a reencarnação como uma lei da natureza. Objetivamente, os espíritos assinalam essa racionalidade. Uma vida é demasiadamente pequena para poder encerrar tudo quanto devemos aprender ou transformar enquanto limitações e imperfeições. Novos corpos, novas oportunidades para mergulhos em novos aprendizados é o horizonte que se nos descerra através da reencarnação. Esta lei natural postula, portanto, que somos alunos e fazemos uma série após a outra, e quando não fazemos bem, repetimos a mesma série, de tal modo que possamos assimilar conhecimentos, conteúdos intelectuais, emocionais, éticos, e assim formatarmos o nosso grande padrão evolutivo na direção da purificação. Efetivamente, a reencarnação, ela abre-nos espaço para compreender de que uma existência só é insuficiente para vivermos a plenitude com que a vida nos convida nos seus múltiplos semblantes. Aprender tudo o que ela se nos oferece e poder usufruir do amor que ela nos consagra. Uma vida só é absolutamente insuficiente, bem como para podermos amealhar conhecimentos em tão diferentes áreas no campo da humanidade, assim como para podermos rever questões pendentes do nosso ser, imperfeições, dificuldades, limitações, encrencas que naturalmente só mediante um novo mergulho ser-nos-á possível refazer caminhos, recondicionar tendências, superar limitações e avançar para a construção de novos talentos e competências no campo da alma, na direção da perfeição. Por isso, a depuração só nos é possível através de múltiplas existências. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever aquela entrevista sobre um tema preferido, acesse www.avidaemfoco.com.br ou também acesse o canal da Vida em Foco no YouTube. Lá você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui com o desejo de uma semana com muita luz e alegria a todos. Aguardamos você no próximo edição da Vida em Foco. Até lá!